tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós hoje faremos uma reunião sobre a entrega das prestações de contas de campanha eleitoral para tirar todas as dúvidas que partidos políticos e candidatos possam ter nesse procedimento tão importante que é o de fazer chegar as suas contas à Justiça Eleitoral. Está conosco, nos dá a honra da sua presença, o desembargador Leopoldo Brigman, que fará a abertura da reunião. Boa tarde, senhoras e senhores, dirigentes partidários, advogados, advogadas, contadores, contadoras e demais pessoas que nos acompanham nesse momento. É chegada a hora de uma importante etapa do processo eleitoral, a de prestação de contas à Justiça Eleitoral. É a hora de demonstrar à sociedade que o financiamento das campanhas eleitorais e partidárias ocorreu de forma correta e transparente, seguindo todas as normas traçadas pela lei das eleições. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, nestas eleições, trabalhou arduamente para divulgar todas as informações de financiamento eleitoral e prevenir falhas e desvios de finalidade na aplicação dos vultuosos recursos públicos em campanha, sejam provenientes do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Promoveu campanha institucional específica que mobilizou as instituições catarinenses. Você vê recursos públicos em campanha. Em Santa Catarina, até o momento, registramos a movimentação de recursos no valor de 206 milhões de reais. Destes, 167 milhões referem-se a recursos públicos, ou seja, 81% do financiamento de campanhas eleitorais em Santa Catarina refere-se a recursos públicos. O próximo dia 1º de novembro é o prazo final para a prestação de contas de candidatos do Senado, deputado federal e deputado estadual. Após o segundo turno, o prazo final da prestação de contas é o dia 19 de novembro. Ao tempo em que realizamos esta reunião para instruir todos os quantos têm a obrigação de prestar contas de forma a tornar este ato mais simples e sem erros, solicito a todos que busquem antecipar a entrega das contas, evitando riscos relacionados às proximidades do último dia do prazo com congestionamento dos sistemas da Justiça Eleitoral, até porque a diplomação vai ocorrer dia 19 de dezembro. Além disso, é importante lembrar que, sendo a entrega de contas realizada em 2 etapas, uma eletrônica e outra física, ambas precisam estar concluídas até o prazo final para prestar contas. Daí a importância de antecipar o procedimento de entrega. A Secretaria de Controle Interno e Auditoria repassará aos senhores e senhoras todas as orientações necessárias à prestação de contas à Justiça Eleitoral. Um bom trabalho a todos e a todas, e eu fico aqui à disposição se necessário for alguma intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada, desembargador. Então, vamos começar. A nossa reunião é bastante breve, mas é apenas para frisar alguns pontos muito específicos e importantes que todos precisam estar atentos agora na entrega da prestação de contas de campanha eleitoral. Pois bem, o prazo final para a arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais é o dia da eleição. Então, até o dia da eleição, todos os gastos precisam estar contratados, todas essas questões precisam estar resolvidas. Nós temos apenas exceções relacionadas à permissão de arrecadação de recursos para quitar dívidas de campanha eleitoral, ou seja, recursos eleitorais que tenham sido comprometidos, mas não tenham sido pagos, e ainda assim a quitação precisa acontecer até a data de entrega da prestação de contas. Caso não haja a quitação desses gastos até a data de entrega da prestação de contas, a única hipótese legal para regularizar a situação é a assunção das dívidas de campanha pelo partido político, e é por isso que nós trazemos aqui aos senhores quais são os requisitos para assumir dívidas de campanha. Nós estamos no final da campanha eleitoral, e agora é o momento de apurar o resultado desta mesma campanha, o resultado do financiamento das campanhas eleitorais. Dívidas de campanha, então, podem ser assumidas pelo partido político, mas apenas em relação aos débitos que não tenham sido quitados até a data fixada para a apresentação das contas, e é claro que estes gastos eleitorais precisam estar caracterizados adequadamente, eles precisam estar comprovados por uma documentação idônea, emitida na data da realização da despesa ou algum outro meio de prova permitido, mas sempre antes do dia da eleição. A data de entrega das contas que vale para a possibilidade de assunção da dívida
é o prazo legal para a prestação de contas de campanha eleitoral. Para que possa haver uma assunção de dívida de campanha por um partido político, é imprescindível que o órgão nacional autorize, ele precisa decidir por isso. E aí nós teremos um acordo expressamente formalizado com a origem, o valor da obrigação, os dados e a anuência do credor. Todos esses documentos precisam ser apresentados na prestação de contas e, além deles, é preciso apresentar um cronograma de pagamento e quitação desses gastos que não ultrapasse o prazo da prestação de contas da próxima eleição para o mesmo cargo. E, ainda assim, indicar as fontes dos recursos que vão ser utilizados para o pagamento dessas dívidas. Se a assunção de dívida ocorrer desta forma, regularmente, a responsabilidade pela dívida passa a ser solidária entre o candidato e o partido político e as contas não serão rejeitadas por esta finalidade. Os valores que vão quitar estas dívidas no futuro precisam observar necessariamente os mesmos requisitos da lei eleitoral, os mesmos limites, as mesmas fontes, transitar previamente pela conta bancária de campanha do partido político, a não ser que sejam pagas, é claro, com fundo partidário, daí porque esta conta de campanha do partido não pode ser encerrada. A Justiça Eleitoral ela acompanhará a quitação das dívidas de campanha até o prazo final em que todos os débitos de campanha estejam efetivamente quitados. Débitos de campanha não assumidos pelo partido, eventualmente caracterizarão uma irregularidade que será aferida pelo tribunal no momento do julgamento de contas, e há um potencial aqui de desaprovação de contas, mas são questões decididas pelo tribunal no caso concreto, em cada processo específico. Caso o próprio partido político tenha dívidas de campanha, não há um outro órgão que deva assumir essas dívidas. Essas dívidas ficam exatamente com o partido político. E os valores para quitação dessas dívidas devem observar os mesmos requisitos que os valores que quitam dívidas de um candidato. E, claro, os gastos comprovados por documentação idônea e relacionada ao período da campanha eleitoral também. Mas pode ser que, neste momento de encerrar a campanha eleitoral, candidatos não tenham dívidas de campanha, tenham sobras de campanha. E para as sobras de campanha também é importante observar alguns requisitos muito especiais. Em primeiro lugar, as sobras precisam ser transferidas ao partido político no momento da prestação de contas em que deve haver a comprovação dessa transferência. Então, o partido ao qual está filiado o candidato é que deve receber esta sobra de acordo com a origem dos recursos e isso até a data fixada para a prestação de contas. Ou seja, se sobrarem recursos da conta destinada às doações, ou seja, recursos privados, doações de pessoas físicas ou recursos do próprio candidato, devem ser transferidos para a conta outros recursos do partido político. Se sobrar recursos do fundo partidário, devem ser transferidos para a conta bancária do partido relacionada ao fundo partidário. Se não for utilizada a íntegra do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, não é uma sobra de campanha que deva ser transferida ao partido. Este valor precisa ser recolhido ao Tesouro Nacional. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina identificou nas últimas eleições um número muito grande de falhas relacionadas ao recolhimento dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, muitas vezes indevidamente repassados aos partidos políticos, e esses recursos precisam ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Se por acaso houver aquisição de bens permanentes com recursos do Fundo Especial, eles precisam ser vendidos, alienados ao final da campanha, os valores recolhidos ao Tesouro Nacional e este recolhimento também comprovado na prestação de contas e, claro, a venda precisa observar os valores de mercado e isso, a comprovação de que os valores foram os de mercado, pode ser solicitada pela Justiça Eleitoral. Então, estes comprovantes de destinação de sobras, eles compõem a prestação de contas, precisarão ser apresentados e o partido político, claro, registrará isso na sua contabilidade para que o tribunal possa aferir na prestação de contas anual que ocorrerá no ano seguinte, em 2023. Se por acaso não acontecer o recolhimento das sobras até o dia 20 de dezembro, os bancos farão automaticamente este recolhimento aos partidos, mas isso
caracterizará uma irregularidade nas contas do candidato. Então, é preciso observar o prazo correto até a data da prestação de contas. Os bancos, na eventualidade de não ocorrer o recolhimento das sobras no tempo correto, eles vão comunicar o titular da conta, vão fixar um prazo de 10 dias para que isso ocorra. Caso não ocorra, farão a transferência direta para as contas dos partidos políticos e, no caso do Fundo Especial para o Tesouro Nacional, e comunicarão, então, à Justiça Eleitoral de que isto foi feito. Então, sobras de campanha são, além da diferença entre o que se arrecadou e gastou, também os bens e materiais permanentes adquiridos e, eventualmente, os créditos contratados e não utilizados para impulsionamento de conteúdo. Muito comum, candidatos compram créditos junto ao Facebook para impulsionar conteúdos. Facebook não faz todos os impulsionamentos, devolve a diferença e essa diferença precisa ser também recolhida como sobra de campanha ou ao Tesouro Nacional, se forem pagos com Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Muito importante comprovar esses procedimentos por ocasião da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Quem precisa prestar contas à Justiça Eleitoral até o dia 1º de novembro, como o desembargador Brigman ressaltou? Todos os partidos políticos em todas as esferas, os diretórios estaduais e os diretórios municipais, mesmo que constituídos sob a forma provisória. É preciso prestar contas da campanha eleitoral sem prejuízo de no ano que vem prestar contas anuais também, ainda que não haja movimentação de recursos. Esta é a exigência da legislação eleitoral. Mas quais são os partidos que devem contas à Justiça Eleitoral? Aqueles que funcionaram regularmente em algum momento do período eleitoral. Para esta finalidade, início das convenções até a data da eleição de segundo turno, porque em Santa Catarina temos segundo turno. Então, se houve funcionamento regular, mesmo que ainda em um pequeno período, é necessário prestar contas. Ainda que extintos ou dissolvidos durante o período eleitoral, se tivermos algum partido político nessa condição, também precisará prestar contas em relação ao período de vigência e, neste caso, quem presta contas é a esfera imediatamente superior ou os sucessores, identificando quem são os dirigentes responsáveis por aquelas contas. Já em relação aos candidatos, é muito importante anotar que todos eles devem prestar contas e as contas dos titulares abrangem as contas de vice, substitutos e suplentes, ou seja, o governador, as contas do governador abrangem as do vice, as contas do senador abrangem as dos suplentes. Em qualquer hipótese que houve a solicitação do registro de candidatura, as contas devem ser prestadas. Mesmo aqueles que renunciaram, foram substituídos, tiveram indeferimento de seu registro, inclusive na hipótese indesejada de falecimento, as contas são devidas pelo administrador financeiro. Ainda que não tenha ocorrido campanha eleitoral, as contas são obrigatórias e a responsabilidade, para tanto, é do candidato. Nestas eleições de 2022, os juízes eleitorais em Santa Catarina receberão e julgarão as contas dos diretórios municipais. E o Tribunal Regional Eleitoral vai receber as contas dos candidatos a governador, senador, deputado federal e deputado estadual, além dos diretórios estaduais em Santa Catarina. A prestação de contas final, então, deve ser prestada, no máximo até o dia 1º de novembro, em relação ao primeiro turno. O TRE já recebeu contas de candidatos eleitos e não eleitos, e no segundo turno o prazo é o dia 19 de novembro. Nós alertamos a todos que antecipem tanto quanto possível a entrega das suas contas para não correr riscos de enfrentar problemas na hora de cumprir esta obrigação, porque nós teremos 2 fases de prestação de contas, como é o usual, e é preciso que a entrega eletrônica aconteça antes da entrega física, e a entrega física da mídia com os documentos precisa acontecer também dentro do prazo. Então, nós incentivamos a todos que antecipem a entrega das suas contas, porque isso afastará os problemas e os riscos inerentes ao eventual atraso. Lembrando também que a ausência de movimentação de recursos não isenta da responsabilidade de prestar contas e é preciso provar uma eventual ausência de movimentação financeira.
seja pelos extratos bancários zerados da conta bancária eleitoral, seja por uma declaração do banco atestando que não há movimentação financeira naquela conta. A forma de prestar contas é pelo sistema de prestação de contas de campanha eleitoral, é obrigatória. Ele atuará juntamente com o processo judicial eletrônico totalmente integrado, haverá autuação automática e integração também automáticas. As contas sendo elaboradas, elas compõem-se, mesmo que sem movimentação financeira, de 2 grandes blocos. O primeiro deles é o de informações, que são lançadas no SPCE, ou seja, todas as receitas e gastos eleitorais, e a outra grande parte que são os documentos. E nós gostaríamos de frisar a todos que nos ouvem quais são os documentos a serem apresentados. Extratos bancários da conta bancária, comprovantes de recolhimentos de sobras, todos os documentos fiscais de despesas pagas com recursos públicos, seja fundo partidário, seja fundo especial de financiamento de campanha. Se houver dívida de campanha, todos os documentos relativos às dívidas de campanha que acabei de apresentar, a procuração do advogado e comprovantes de devolução de recursos de fonte vedada ou origem não identificada, se houver e o candidato ou partido houver identificado também que isso já aconteceu. Para o processo judicial eletrônico, é imprescindível que os documentos sejam digitalizados com reconhecimento óptico de caracteres, PDF com OCR. O objetivo é propiciar que todos possam pesquisar estes documentos, inclusive os prestadores de contas. Estes arquivos não podem ser superiores a 10 megabytes e têm que seguir as regras de instrução do próprio processo judicial eletrônico. Então, as contas, senhores, elas vão ser entregues da seguinte forma. A parte inicial de informações será elaborada no SPCE e entregue pela internet. Os senhores receberão um extrato de prestação de contas, que é um resumo das contas que atestará o recebimento da parte eletrônica. Quem entregar apenas a parte eletrônica não prestou contas. É preciso apresentar a outra parte, que é a parte dos documentos. Esses documentos em mídia eletrônica gravada pelo próprio SPCE precisam ser entregues presencialmente ao órgão responsável pelo julgamento das contas. Então, exemplificando em relação aos candidatos que precisam entregar ao Tribunal Regional Eleitoral, não é necessariamente preciso que se desloquem do interior do estado para que façam isso. Se tiverem interlocutores na capital, podem encaminhar os arquivos eletrônicos para que o seu interlocutor na capital, que pode ser o advogado, o contador, alguém de sua confiança, transmita esses dados para um pendrive ou para uma outra mídia física e entregue no protocolo da Justiça Eleitoral em Santa Catarina, que é em Florianópolis, em relação a todos os candidatos. O recibo de entrega das contas, ele somente será emitido depois do recebimento desta mídia eletrônica com os documentos, com os números de controle idênticos. Se as mídias contiverem erro ou incoincidência com os números de controle, o sistema vai emitir um aviso de impossibilidade de recebimento e eles devem ser reapresentados sob pena de, ao final, as contas serem julgadas não prestadas. Não desejamos isso a nenhum prestador de contas. Então, prestação de contas final encaminhada pelo SPCE será juntada de forma automática pelo PJE à prestação de contas parcial, que já foi autuada quando os senhores cumpriram também esta obrigação. Então, aqui umas questões normativas importantes que nós precisamos que os senhores tenham atenção para que não tenham erros e esse processo de prestar contas seja mais simples. Agora continuará a exposição, que também será breve, o colega Elton Carione Karsten, chefe da seção de contas eleitorais e suporte, que vai encaminhar com os senhores as questões operacionais de sistema, como devem proceder. Muito obrigada. Bom, muito boa tarde a todos.
como a Denise falou, agora nós vamos dar uma ilustrada sobre o procedimento mesmo de encerramento da prestação de contas no SPCE, o SPCE Cadastro, o envio, a geração e envio da prestação de contas e a geração da mídia de entrega dos documentos. O primeiro passo na tela inicial ali da qualificação do prestador de contas é marcar o tipo de prestação de contas, o status delas, que deve ser prestação de contas final. Além disso, após essa marcação, é obrigatório, eu ressaltei ali no canto inferior direito, a tecla, o botão gravar. Por que isso? Porque se não fizer esse procedimento, permanece o status anterior. Nós temos casos já de candidatos de prestação de contas entregue, onde faltou na prestação de contas parcial, onde há uma entrega, na data que deveria ser entregue a prestação de contas parcial, foi entregue um relatório financeiro. Muito provavelmente aconteceu esse erro. O responsável pela elaboração da prestação de contas pode ter selecionado ali parcial, mas não clicou em gravar. Ficou o status anterior de relatório financeiro. Então, é obrigatório, selecionou o tipo de entrega, é obrigatório clicar no botão gravar para que ele mude o status da prestação de contas. Após isso, começa a juntada da documentação que ainda esteja faltante. O primeiro passo seria os extratos bancários, certo? Cada conta que o candidato tem aberto para a movimentação de outros recursos, movimentação de recursos do fundo partidário ou do fundo especial, é obrigatório a juntada dos extratos bancários, através aqui do sistema. Seleciona o botão para adicionar o extrato bancário e coloca os extratos de todo o período da campanha. Lembrando também que tem que ser um documento único. Não pode ser cada mês separado, porque ele se sobrepõe. Então, é obrigatório digitalizar todos os extratos num documento único, em PDF, naquele padrão como a Denise lembrou para os senhores, e fazer essa juntada através do sistema. Os documentos de receita e despesa, esses já devem ter sido juntados, adicionados no sistema, através do lançamento de cada receita ou de cada despesa. Não há um procedimento geral para lançamento disso. Ele é individualizado através do lançamento de cada receita ou cada despesa. Após isso, é obrigatório, quando é selecionado o status da prestação de contas muda para final, é habilitado o botão para registro da sobra de campanha. Então, aqui é somente a sobra de campanha tanto de outros recursos ou fundo partidário, uma vez que os recursos do fundo especial ele deve ser recolhido ao Tesouro. Não é sobra de campanha. Então, aqui informou o partido, identificou o partido, a esfera estadual do partido, os dados bancários do partido, que deve ser buscado junto ao representante do partido, e faz o registro da sobra de campanha. Também, lembrando, sempre tem que clicar no botão gravar para que o registro seja gravado no sistema. Após o registro da sobra de campanha, há também... Não há, esqueci de gravar. Existe também a tela onde é possível também adicionar documentos que são as outras comprovações, que seria a guia de recolhimento do fundo especial, qualquer tipo de notas explicativas que o partido ou o candidato tenha que apresentar, ou qualquer outro tipo de documento que seja necessário. Esses documentos, lembrando sempre, tem que ser tudo no formato PDF e anexado ao sistema. Terminado isso, vai o primeiro procedimento, que é gerar e enviar a prestação de contas. Aqui é a geração de arquivos de metadados das informações da prestação de contas. Clicou ali em gerar a prestação de contas, o sistema vai dar toda uma mensagem de conferência, certo? E depois envia o arquivo pela internet. Após esse envio,
o sistema vai perguntar se deseja gerar a mídia de entrega. Feito o procedimento de gerar a mídia de entrega, ela é gravada num pendrive e entregue aqui no tribunal. Destaco também aos senhores que não é necessário um pendrive para cada mídia entregue. Um escritório de contabilidade que esteja trabalhando com vários prestadores de contas pode gravar todas as mídias dentro de um pendrive só e trazer aqui para o tribunal para fazer a entrega. Certo? E também ressalto também novamente que somente após a entrega da mídia aqui no tribunal é que a prestação de contas é considerada prestada. Enquanto não houver essa entrega, o candidato ou partido político ficará inadimplente. Era isso, então. Aguardamos a prestação de contas dos senhores.